Olá, turma. Vamos dar início a mais uma semana de aula. Hoje falaremos da semana 13, que corresponde à independência dos Estados Unidos. Fechou? Vou trazer só alguns itens importantes para que vocês entendam o processo de independência, tá? Porque o nosso tempo é curto. Então, só alguns fatos importantes que nós vamos estar falando. Primeiro, a América do Norte, ela era uma colônia e tinha como metrópole a Inglaterra. O que significa isso? Que uma colônia, ela é um país que foi conquistado por um outro, tá? Este outro recebe o nome de metrópole. Então, a América do Norte foi conquistada pelos ingleses, pela Inglaterra. E a partir daquele momento, ela seria um país que seria explorado pelos ingleses. Perfeito? Porém, no início, a Inglaterra não teve muito olhar para a América do Norte, por N fatores que estavam acontecendo dentro do território inglês. Perfeito? Durante a Revolução Inglesa, nós vamos ter um período de perseguição religiosa. E essas perseguições vão fazer com que alguns ingleses fujam da Inglaterra e partam para a colônia América do Norte, que era uma colônia da Inglaterra, tá? Um país pertencente à Inglaterra. Quando eles tomam posse do território da América do Norte, eles vão criar a chamada 13 colônias, tá? Essas 13 colônias, elas vão ser, na verdade, 13 locais que vão ser habitados por esses ingleses, tá? E será dividido em duas partes. A colônia representante do norte e as colônias representantes do sul. As colônias representantes do norte, elas vão trabalhar com o comércio, tá? Então a economia vai girar através do comércio. E as colônias do sul, a economia vai estar baseada na terra, na agricultura. Portanto, o trabalho escravo vai pertencer a esta região, tá? O que vai impulsionar os ingleses a lutar pela retomada da colônia, né? Retomar a colônia e devolver a exploração dela para o rei. Vai ser a Guerra dos Sete Anos, travada entre França e Inglaterra. Essa guerra vai gerar um prejuízo imenso para os ingleses e eles têm que recuperar esse prejuízo. Então vamos para a colônia, explorar. E o ideal iluminismo, né? Iluminista. Por quê? Porque o iluminismo ele propõe uma ideia de liberdade. Quando eu trabalho com a ideia iluminista, eu trabalho com a ideia que nós somos livres. Então, eu tenho liberdade política, eu tenho liberdade econômica e eu tenho liberdade social. Ou seja, eu não sou amarrada a ninguém, tá? Esse ideal iluminista, ele vai ser aplicado na América do Norte, justamente nesse momento que o governo inglês tenta retomar as posses do território. Perfeito? Como é travado um conflito a partir de então, o rei vai criar vários impostos. Esses impostos servirão para impedir, né, que a América do Norte comercialize produtos que os ingleses também comercializam, tá? E ganhe lucros em cima disso. Então, por exemplo, o chá. O chá é uma bebida típica dos ingleses. E a América do Norte estava produzindo chá e comercializando esse chá. Então, o rei vai criar um imposto
para impedir a circulação, a venda desse produto, tá? Sem que ele lucre em cima disso. O açúcar, a lei do açúcar, que é um produto utilizado para fazer rum, que é uma bebida também, né, apreciada pelos ingleses. Perfeito? Para fazer o rum, eu preciso do açúcar. Então, eu vou criar essa lei para que você tenha a obrigatoriedade de dar lucros para a Inglaterra. A lei do selo, porque nenhum produto poderia ser comercializado sem que houvesse o selo inglês, tá? Então, por exemplo, essa garrafa, ela traz um selo, que é o quê? O selo Cristal. É a marca dela. Isso é o selo. Então, sem esta marca, eu não posso comercializar esse produto. Deu para entender? Então, todos os produtos, eles têm um selo. Pode ver, até hoje. E em cima disso, ele tinha um controle sobre os produtos comercializados. Obviamente, o que está acontecendo? Os membros da América do Norte estão tomando prejuízo. E aí, eles vão criar a chamada Lei dos Intoleráveis. É uma reação deles contra a Inglaterra, que está dentro do quê? De uma revolta, conhecida como a Revolta do Chá, que acontece nos portos de Boston. Perfeito? Ali eles vão invadir um navio inglês e jogar todos os chás ao mar para contrariar a coroa, tá? Esse conflito vai gerar uma reunião, tá? Dos membros que moram ali, né? Desses colonos que moram na América do Norte. Essa reunião recebe o nome de Congresso de Filadélfia. Nós vamos ter dois. Um vai tentar por fim as leis que restringia a economia da América do Norte. E nesse primeiro congresso nós não vamos ter a ideia de separação, de quebra das correntes entre Inglaterra e América do Norte. E a segunda reunião, que é o segundo congresso de Filadélfia, nós vamos ter a luta pela independência. Então vai ser decidido, não, nós vamos lutar, agora a gente vai para cima, vamos fazer o que for necessário, mas a gente vai se separar da Inglaterra. Perfeito? Quem vai apoiar os colonos da América do Norte? Os franceses. Então você percebe que a rincha entre Inglaterra e França vem de longe, tá? A Inglaterra vai ser derrotada e o que nós vamos ter? A proclamação da independência dos Estados Unidos. Perfeito? Essa proclamação da independência, ela vai gerar o que nós conhecemos hoje como Constituição. A Constituição é a lei maior de um país. Perfeito? É lá na Constituição que nós encontramos os direitos e os deveres do cidadão. Perfeito, turminha? É isso aí. Até a próxima semana, que é a semana 14. A gente se encontra semana que vem. Beijos e até mais!